Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será esse centro de mesa, raio de sol. Eu achei ele muito lindo, por isso resolvi trazer para vocês. Espero que vocês gostem. Para fazê-la, eu usei a linha Charme da Círculo. É 100% algodão. A cor é 12,89. O tex é 378. De ponta a ponta, ela ficou medindo 54 centímetros. Você pode sim fazer ela maior. No vídeo, na execução da peça, eu dou as dicas para vocês onde vocês podem aumentar para fazer ela maior. No caso aqui, para a minha mesa, ela é o tamanho suficiente. Então, eu achei que ficou um centro de mesa ideal para o tamanho dela. Mas caso você queira fazer ela maior, pode sim fazer ela maior. Se você quiser usar outra linha, pode usar outra linha sim. Eu não sei que tamanho vai ficar, porque eu não fiz. O único tamanho que eu fiz foi esse, com essa linha. Então, não saberei falar para vocês o tamanho e se terá alguma mudança. Mas se tiver alguma mudança, é só vocês irem acrescentando. Eu não vou saber falar para vocês a quantidade de linha que eu usei, porque o rolo que eu usei, eu já tinha usado ele para fazer outra peça. Então, foi o que estava restando que eu usei para fazer essa peça. Então, eu não vou conseguir falar para vocês a quantidade que foi. Mas eu garanto para vocês que não foi muito, não. Por ela ser tão linda, não foi muita linha que eu usei. Eu gostei bastante dela. Tendo passado as informações, você que ainda não me conhece, meu nome é Verônica. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no meu canal, é a primeira aula que você está assistindo, eu te convido a vir fazer parte da nossa família. Se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe seu joinha. Ah, vou deixar aqui do lado também o meu Instagram. Vão lá me seguir e vamos à nossa aula de hoje. Eu vou usar essa linha é a linha Charme. É a Charme da Círculo. Esse rolo é o de 396 metros. Ele é 100% algodão. A cor é 12,89. É um amarelo canário. E o tex é 378. E a agulha que eu vou usar é a agulha 2,5. Vamos fazer aqui o nosso nó inicial. Agora, vamos fazer 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Feitas as 8 correntes, vamos voltar aqui na primeira e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Fechado com um ponto baixíssimo, vamos subir 3 correntes. 1, 2, 3, vamos fazer mais 15 pontos altos, que com as correntes irão ficar 16 pontos altos. Então, 2, 3, 4, vamos fazer assim 16 vezes. 15 pontos altos com a corrente, 16 pontos altos. Feito os 16 pontos altos, vamos aqui na nossa terceira corrente e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Agora, vamos subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Vamos fazer mais 2 correntes. 1, 2. Ficando assim, nesse início, no total de 5 correntes. Próximo ponto alto, fazer um ponto alto. Copiar o ponto alto da carreira anterior. 2 correntes. No próximo ponto alto, copiar o ponto alto. Então, agora, nessa carreira, nós vamos copiar os 16 pontos altos da carreira anterior, intercalados por 2 correntes. 2 correntes, vamos no próximo ponto alto, copiar o ponto alto. Assim, nós vamos fazer por todos os pontos altos da carreira anterior. Os 16 pontos altos intercalados por 2 correntes, vamos fazer aqui as nossas 2 últimas correntes dessa carreira. Vamos contar 3 correntes, na terceira corrente vamos fechar com um ponto baixíssimo. Vamos fazer um ponto baixíssimo na corrente. Vamos subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Vamos fazer mais um ponto alto. 2 correntes.
no mesmo espaço, mais 2 pontos altos, ficando assim com 4 pontos altos intercalados por 2 correntes. Aqui formou o nosso primeiro leque. Sem corrente alguma, vamos para a próxima corrente e vamos repetir o nosso leque. 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos, formando assim mais um leque. Então, em cada corrente, nós vamos fazer leque. 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. Sem corrente nenhuma, vamos para o próximo espaço, próxima corrente e repetir o nosso leque. Assim, nós vamos fazer essa carreira toda em leques. Feito aqui o meu último leque, vamos aqui na terceira corrente e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Vamos andar aqui no nosso ponto alto até chegar no meio do nosso leque. Chegando aqui no meio do nosso leque, vamos subir com 3 correntes, 2, 3, e vamos repetir o nosso leque. 2 pontos altos, a corrente é o primeiro ponto alto, mais um ponto alto. 2 correntes, mais no mesmo espaço do leque, mais 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. Sem espaço nenhum, sem corrente nenhuma, vamos para o meio do próximo leque e vamos repetir o nosso leque. Então, nós vamos fazer mais uma carreira de leque sobre leque, sem corrente nenhuma entre eles, sem nenhuma corrente de distância, de aumento entre eles. Vamos só copiar leque sobre leque. Então, aqui eu acabei mais uma carreira, leque sobre leque, sem corrente nenhuma entre eles. Vamos lá, que eu fiz o meu último leque dessa carreira, vamos lá na terceira corrente e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Novamente, andar aqui sobre o ponto alto com ponto baixíssimo até chegar na nossa corrente. Subir com 3 correntes, 1, 2, 3. Vamos repetir aqui o nosso leque. 2 pontos altos, a corrente já é um ponto alto, mais um ponto alto. 2 correntes, mais 2 pontos altos. Então, nos leques, nós vamos continuar fazendo leque. Então, aqui eu fiz leque sobre leque. Agora, na carreira anterior, nós não tínhamos colocado nenhuma corrente. Agora, vamos colocar uma corrente. Vamos no próximo leque, repetir leque sobre leque. 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. Aí, nessa carreira, nós vamos colocar, nessa carreira, vamos acrescentar uma corrente. Vamos no próximo leque, fazer leque sobre leque. Então, essa carreira nós vamos fazer toda de leque sobre leque, porém, na carreira anterior, nós não havíamos feito corrente. Agora, nós vamos colocar uma corrente. Então, eu vou adiantar e já volto para mostrar para vocês. Aqui eu já encerrei mais uma carreira. Aqui é o nosso último leque. Fizemos aqui a nossa última corrente. Vamos lá na terceira corrente e vamos fechar com um ponto baixo. Andar no ponto alto até as nossas correntes, fechar com um ponto baixíssimo. Vamos subir com 3 correntes e copiar novamente o nosso leque. 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. Agora, ao invés de uma corrente, aqui nós repetimos o nosso leque. Agora, ao invés de uma corrente, nós vamos colocar 2 correntes. No próximo leque, repetir leque sobre leque. Então, essa carreira, nós vamos somente repetir leque sobre leque e nas correntes, fazer 2 correntes. Então, leque sobre leque, 2 correntes e repetir o nosso leque. Daqui para frente, nós vamos fazer apenas repetições. Vamos copiar os nossos leques, leque sobre leque. Nós só vamos colocar aumento nas correntes. Então, aqui nós não colocamos nenhuma corrente, aqui nós colocamos uma. Essa carreira vão ser de 2, na próxima de 3, 4. E assim vamos fazer por algumas carreiras, copiando os leques e somente acrescentando uma corrente aqui no meio. Para cada carreira, vamos acrescentar uma corrente. Eu vou adiantar um pouco e já volto para mostrar para vocês. Como prometido, aqui eu já adiantei algumas carreiras. Eu fiz
até que aqui nas correntes ficassem com 5 correntes. O leque nós só fomos copiando leque sobre leque, só colocamos aumento nas correntes. Então, eu parei na carreira que aqui nas correntes tem 5 correntes. Caso você queira fazer esse centro de mesa, esse centrinho de mesa maior, você pode aumentar nessa parte também. Aí você pode continuar copiando os leques e acrescentando correntes. Pode colocar com 6 correntes, com 7, aí fica a critério de vocês. Para mim, esse centro de mesa, essa parte até a 5ª corrente ali de aumento, é o suficiente. Mas caso você queira, você pode colocar mais 2 carreiras, mais 3 carreiras. Fica a critério de vocês. Aí, o restante do trabalho, vocês sempre colocam com um pouco mais de aumento do que eu vou colocar nessa. É só vocês aumentarem. Então, eu encerrei aqui o nosso leque, fechei aqui na 3ª corrente com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos para a nossa segunda parte do nosso centrinho de mesa, do nosso centro de mesa. Para continuarmos o nosso trabalho, aqui no leque, nós sempre vamos, desde o início que nós viemos fazendo o leque, nós vamos fazer os leques até o final, até o final do nosso trabalho. E sempre será 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Aqui não tem diferença, não tem aumento. Então, nós vamos copiar o nosso leque novamente. Vamos subir com 3 correntes, vamos colocar aqui 2 pontos altos, que a corrente já serve como um ponto alto, 2 correntes e repetir 2 pontos altos. Então, nós vamos copiar o nosso leque, vai sempre ficar leque sobre leque. Agora, aqui que nós vamos fazer um aumento. Então, são 5 correntes, nós vamos fazer 2 correntes. Vamos contar 2 correntes da carreira anterior, na 3ª corrente, nós vamos fazer aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Vamos fazer novamente 2 correntes. Contar as 2 correntes da carreira anterior e lá no leque vamos repetir o nosso leque. Como disse, os leques nós só vamos repetir até o final do nosso trabalho. Leque sobre leque. Então, aqui nós repetimos o nosso leque. Novamente, 2 correntes. Contar 2 correntes da nossa carreira anterior, 1, 2. Na 3ª corrente, que são 5 correntes. Então, nós vamos na 3ª corrente e vamos fazer aqui 3 pontos altos. 1 na mesma corrente de base. 2, 3 pontos altos. 2 correntes, 1, 2, pular as 2 correntes da carreira anterior e no leque, copiar leque sobre leque. Então, essa carreira vai ficar dessa forma. Eu vou adiantar e já volto para mostrar para vocês. Então, aqui eu cheguei ao final de mais essa carreira. Copiei o leque, fiz 2 correntes, pulei 2 correntes da carreira anterior, na 3ª, os 3 pontos altos. Agora, 2 correntes e vamos fechar aqui na nossa 3ª corrente com um ponto baixíssimo. Novamente, vamos andar aqui no ponto alto com ponto baixíssimo até chegar na nossa corrente. Aqui, no nosso leque, nós vamos repetir leque sobre leque. Então, aqui eu somente repeti leque sobre leque. Vou fazer 2 correntes. Chegando aqui nos 3 pontos altos, no primeiro ponto alto, nós vamos colocar 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base. 1, 2 pontos altos. No ponto alto do meio, nós vamos colocar 1 ponto alto. E no 3º ponto alto, 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base. 2 correntes, vamos repetir as 2 correntes da carreira anterior. No leque, nós vamos copiar leque sobre leque. 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. 1, 2. 2 correntes. Aqui nos 3 pontos altos, novamente, vamos fazer 2 pontos altos no primeiro, 1 no ponto alto do meio e 2 no último. Então, 2 pontos altos no primeiro ponto alto, 1, 2. 1 ponto alto no ponto alto do meio e mais 2 pontos altos
no terceiro ponto alto. Então, nós vamos fazer a carreira toda dessa forma. Leque, nós vamos continuar copiando. Nas correntes, nós vamos continuar com as duas correntes, não vai mudar em nada. E aqui nos 3 pontos altos, ao invés de 3, vão ficar 5. Então, nós vamos fazer 2 pontos altos no primeiro ponto alto, 1 no ponto alto do meio e 2 no terceiro ponto alto. Nós vamos fazer dessa forma a carreira toda. Que eu cheguei no meu grupinho de 3 pontos altos, aqui ficaram 5. Colocamos 2 pontos altos no primeiro ponto alto, 1 ponto alto no ponto alto do meio e 2 no terceiro. Vamos fazer as nossas duas últimas correntes dessa carreira. Vamos lá na terceira corrente e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Novamente, andar aqui no ponto alto com ponto baixíssimo até chegar na nossa corrente. Na corrente, vamos subir com 3 correntes. Vamos repetir o nosso leque. 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. No leque, como eu já disse, nós só vamos copiar o nosso leque. E as correntes também, até o final do nosso trabalho, continuarão 2 correntes. Chegamos aqui no nosso grupo de 5 pontos altos. No primeiro ponto alto, nós vamos colocar 2 pontos altos no mesmo ponto alto de baixo, da mesma forma que fizemos na carreira anterior. Nos pontos altos do meio, nós vamos colocar um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. No último ponto alto, vamos fazer novamente 2 pontos altos para cada ponto alto de base. 2 correntes, repetir o nosso leque. 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. Novamente, 2 correntes. Aqui nos 5 pontos altos, vamos colocar 2 pontos altos no primeiro, um ponto alto. No último, 2 pontos altos novamente. Então, 2 pontos altos no primeiro ponto alto, 2. Um ponto alto no segundo ponto alto, um ponto alto no terceiro ponto alto, um ponto alto no quarto ponto alto e no quinto ponto alto, 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base. Então, ficou dessa forma. Agora, nós vamos fazer por algumas carreiras, colocando esse aumento aqui no meio. Um leque, nós vamos continuar copiando o nosso leque. Nas correntes, vamos continuar colocando 2 correntes. O nosso aumento será nesse meio. A cada carreira, nós vamos acrescentar 2 pontos altos. Um ponto alto no início e outro no final, porque no primeiro ponto alto, nós vamos colocar 2 pontos altos juntos. Então, já colocamos um a mais. Os pontos altos do meio, nós só vamos copiar os pontos altos. E no último ponto alto, sempre colocar 2 pontos altos. Então, nós vamos fazer por algumas carreiras dessa forma. No primeiro, colocar 2 pontos altos. Nos pontos altos do meio, independente de quantos tiverem, vamos só copiar ponto alto sobre ponto alto. E no último ponto alto, 2 pontos altos. Nós vamos fazer assim por algumas carreiras. Esse é o nosso aumento. Aqui eu fiz por 5 carreiras. Eu fiz por 5 carreiras, mas não é obrigado você parar aqui. Você pode continuar. Você pode continuar com os aumentos e fazer a quantidade de carreira que quiser. Da mesma forma que podemos aumentar aqui nesse meio, nessa segunda parte, também podemos aumentar. É só vocês irem acrescentando 2 pontos altos no primeiro ponto alto e 2 pontos altos no último ponto alto. Aqui no total ficou com 11 pontos altos. Então, vamos para a nossa próxima carreira. Então, aqui nós copiamos leque sobre leque. Como vamos fazer até o final do trabalho, vamos fazer 2 correntes. Aqui nesse meio, nós só vínhamos acrescentando os pontos altos. Agora, nós vamos diminuir para fechar o nosso triângulo. Aqui nós abrimos, agora nós vamos fechar. A cada carreira, nós acrescentamos 2 pontos altos. Agora, a cada carreira, vamos diminuir um ponto alto. Então, fizemos as 2 correntes, vamos aqui no primeiro ponto alto e vamos copiar o ponto alto. Vamos pular um ponto alto, vamos no terceiro. E vamos fazer
um ponto alto. Nos pontos altos do meio, nós vamos somente copiar os nossos pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto de base. Chegamos aqui nos 2 pontos altos que nós fizemos no último ponto alto dessa carreira. Nós vamos pular esse ponto alto, penúltimo ponto alto, e vamos copiar somente o último ponto alto. Então, nós diminuímos um ponto alto aqui no início e diminuímos um aqui no final. Nas carreiras anteriores, nós acrescentávamos pontos altos no primeiro ponto alto e pontos altos no segundo. Agora, nós vamos diminuir para fechar o nosso triângulo. Nas correntes, vai continuar 2 correntes. O leque, vamos continuar copiando o nosso leque de base. 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. 2 correntes, e chegamos aqui no nosso grupo de pontos altos, vamos fazer o primeiro ponto alto. Aqui, novamente, chegamos nos nossos grupos de pontos altos. Vamos copiar o primeiro ponto alto, pular o segundo ponto alto. No terceiro ponto alto, nós vamos copiar o nosso ponto alto. E vamos continuar copiando os pontos altos do meio. Para cada ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto, somente copiar os pontos altos da carreira anterior, até chegarmos novamente na outra ponta. Chegamos aqui ao final de mais essa carreira, nós não vamos fazer esse ponto alto, que foi o nosso ponto alto de aumento, vamos fazer o último ponto alto. Então, aqui nós já diminuímos também um ponto alto no início e um no final. Vamos fazer 2 correntes e copiar o nosso leque. Então, aqui eu encerrei essa carreira. A primeira carreira de diminuição, eu diminuí um ponto alto aqui no início e um ponto alto aqui no final. Então, é a nossa primeira carreira de diminuição. Agora, vamos para a nossa segunda carreira. E aqui no meio do leque, nessa próxima carreira, nós teremos aumento. Nós vamos ter aumento aqui, agora nos leques, e aqui nos pontos altos vai diminuir. Aqui vai aumentar e aqui vai diminuir. Vamos subir aqui com 3 correntes, 1, 2, 3. Vamos fazer aqui 2 pontos altos, que a corrente já serve como um ponto alto. Vamos fazer 2 correntes. Agora, aqui no meio do nosso leque, nós vamos fazer novamente 2 pontos altos. 1, 2. Formou o nosso leque. Porém, agora nós vamos fazer mais 2 correntes e vamos fazer mais 2 pontos altos aqui no nosso leque. Ao invés de ficar um leque, nós vamos fazer agora 3 grupos de 2 pontos altos intercalados por 2 correntes. Aqui nas nossas correntes eram 2 correntes, agora vamos fazer 3. 1, 2, 3. E vamos continuar a nossa diminuição aqui nos pontos altos. Vamos copiar o nosso primeiro ponto alto, vamos pular o segundo e no terceiro nós vamos continuar o nosso trabalho que nós havíamos fazendo, que nós já vínhamos fazendo, copiar os pontos altos da carreira anterior, até chegar na outra ponta. Nessa ponta, novamente, nós vamos pular o penúltimo ponto e vamos fazer o último ponto. Aqui nós já diminuímos 2 pontos altos. Um ponto alto aqui no início e esse ponto alto aqui no final. Vamos fazer 3 correntes, ao invés de 2, vamos fazer 3. 1, 2, 3. Aqui no nosso leque, nós vamos fazer 3 grupos de 2 pontos altos. Então, vamos fazer um ponto alto, 2. Vamos fazer 2 correntes, 1, 2. Aqui, ainda no mesmo leque, vamos fazer mais 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntes, novamente, mais 2 pontos altos. Então, ao invés de fazermos aqui, copiarmos o nosso leque, nós vamos fazer um aumento aqui. Vão ficar 3 grupos de 2 pontos altos intercalados por 2 correntes. Aqui eram 2 correntes, vamos fazer 3 correntes. 1, 2, 3. E vamos novamente fazer a nossa diminuição. Copiar o nosso primeiro ponto alto, pular o segundo, vamos direto para o nosso terceiro ponto alto. Aqui, a partir do terceiro ponto alto até o penúltimo ponto, aqui nós só vamos
copiar os pontos altos da carreira anterior. Para cada ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. Somente copiar os nossos pontos altos da carreira anterior. Chegamos aqui no penúltimo ponto alto, não vamos fazer ele. Vamos pular e vamos lá para o último ponto alto e fazer um ponto alto. 2 correntes, vamos fazer 3. 1, 2, 3. E aqui, novamente, vamos continuar fazendo o que fizemos nesse. Então, essa é a nossa próxima carreira. Eu vou adiantar e já volto para mostrar para vocês. Cheguei aqui ao final de mais essa carreira. Novamente, diminuímos um ponto alto aqui nesse início e um ponto alto aqui nesse final. Agora, nós já vamos chegando ao final do nosso trabalho. Agora, nós vamos trabalhar para completar o nosso, fechar o nosso triângulo dessa parte a essa. Nós vamos separar as partes. Então, agora nós vamos trabalhar daqui a aqui. E quando encerrarmos essa parte, aí vamos para a próxima. Então, nós fizemos aqui as nossas últimas 3 correntes, fechamos aqui com um ponto baixíssimo. Vamos andar aqui no nosso ponto alto com ponto baixíssimo, até chegar na nossa primeira corrente. Aqui eram 3 grupos com 2 pontos altos. Então, vamos chegar aqui na nossa corrente. Nós vamos seguir aqui com ponto baixíssimo, até chegarmos na nossa segunda corrente. Aqui é a nossa primeira corrente, até chegar à nossa segunda corrente. Aqui nós vamos subir com 3 correntes, vamos fazer um leque, como nós vínhamos fazendo, 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. Então, aqui nós repetimos o nosso leque. Vamos fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vamos aqui no nosso primeiro ponto alto, copiar o nosso ponto alto. Vamos continuar a nossa diminuição, não vamos fazer o segundo ponto alto, vamos fazer o terceiro ponto alto. Vamos fazer o quarto, o quinto. Chegamos aqui no penúltimo ponto alto, não vamos fazer esse ponto alto. Vamos fazer o último ponto alto. Vamos fazer o último ponto alto. Então, aqui nós continuamos a nossa diminuição. Vamos fazer 3 correntes, 1, 2, 3. E vamos aqui fazer o nosso leque. 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. 1, 2. Então, chegamos aqui, nós vamos fazer uma corrente, virar o nosso trabalho e vamos voltar aqui com ponto baixíssimo até a nossa corrente. Vamos subir com 3 correntes, vamos repetir o nosso leque. 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. Somente repetir o nosso leque. Vamos fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Chegamos aqui nos nossos pontos altos, vamos fazer vamos diminuir novamente, fazer a nossa diminuição. Vamos continuar fazendo a nossa diminuição. Então, copiamos o nosso primeiro ponto alto, não vamos fazer o segundo, vamos fazer o terceiro ponto alto. Não vamos fazer o penúltimo, vamos fazer o último ponto alto. Então, aqui, nós ficamos com 3 pontos altos, da mesma forma que nós iniciamos com 3 pontos altos. Então, aqui nós ficamos com 3 pontos altos, vamos fazer 3 correntes. Então, aqui nós vamos repetir o nosso leque. 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntes, mais 2 pontos altos. Somente repetimos o nosso leque. Vamos fazer aqui uma corrente, virar o nosso trabalho. Vamos andar aqui no ponto alto com ponto baixíssimo, até chegar na nossa corrente. Vamos subir com 3 correntes, 2, 3, vamos repetir o nosso leque. 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. 1, 2. Agora, nós vamos fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vamos aqui no meio, no ponto alto do meio, e vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer 3 correntes. Vamos repetir o nosso leque do outro lado. 1, 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. Novamente, uma corrente,
virar o nosso trabalho. Vamos andar aqui no ponto alto com ponto baixíssimo, até chegar na nossa corrente. Vamos subir com 3 correntes. Vamos fazer aqui o nosso leque, 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos, 1, 2, da mesma forma que nós já vínhamos fazendo. Sem corrente alguma, vamos lá, no próximo leque, e vamos repetir o nosso leque. 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. 1, 2. Então, ficou dessa forma. Vamos fazer uma corrente, virar o nosso trabalho, vamos andar aqui nos pontos altos com pontos baixíssimos. Chegamos aqui na nossa corrente, vamos subir com 3 correntes, vamos fazer mais um ponto alto. Então, ficou 2 pontos altos desse lado. Agora, nós vamos para o próximo leque e vamos fazer aqui 2 pontos altos. Então, aqui nós tínhamos 2 leques na carreira anterior, aqui formou um leque. Nós fizemos 2 pontos altos em um leque e 2 pontos altos no outro. Vamos fazer uma corrente, virar o nosso trabalho. Vamos aqui nesse meio e vamos fazer, para o nosso último ponto de acabamento, um picô. Fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vamos aqui no meio e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Vamos fazer o nosso último ponto de acabamento. Aqui nós vamos cortar a nossa linha e vamos esconder. Então, assim, nós encerramos um bico. Nós fizemos aqui, recapitulando, nós estávamos aqui, fizemos um leque, fizemos 3 pontos altos e fizemos a nossa diminuição. Subimos com uma corrente, viemos com pontos baixos, viramos o nosso trabalho, fizemos pontos baixos, repetimos o nosso leque, fizemos 3 correntes, copiamos, fizemos a nossa diminuição. Então, ficou 3 pontos altos, fizemos 3 correntes, copiamos o nosso leque, fizemos uma corrente, viramos o nosso trabalho, andamos até o meio com pontos baixos, copiamos o nosso leque, fizemos 3 correntes, um ponto alto no ponto alto do meio, 3 correntes, repetimos o nosso leque. Aí, subimos com uma corrente, viramos o nosso trabalho, viemos até a corrente com pontos baixíssimos, fizemos um leque desse lado, sem corrente alguma, fizemos um leque do outro lado. E aí, novamente, viramos o nosso trabalho, fizemos aqui 2 pontos altos, e no outro leque, 2 pontos altos. Então, aqui eram 2 leques, e o leque se formou aqui em cima, ficou 2 pontos altos em um leque, 2 pontos altos no outro leque. E aqui nós fizemos o nosso picô com 4 correntes. Então, da mesma forma que nós fizemos nessa ponta, nós vamos fazer em todas as pontas. Lembrando que nós vamos pegar sempre com o lado direito do nosso trabalho virado para nós. Então, aqui nós fizemos uma ponta. Agora, vamos fazer essa. Vamos fazer aqui o nosso nó inicial. Tinha 2 correntes aqui e 2 aqui. Nós fizemos essa. Agora, vamos fazer esse outro grupo nessa outra corrente. Então, vamos pegar aqui a nossa linha. Vamos subir com 3 correntes. 1, 2, 3... Vamos fazer aqui o nosso leque. 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. 1, 2. Então, esse aqui é esse leque. Esse leque é esse leque. Aí, nós vamos continuar o nosso trabalho com idas e vindas somente nessa parte. Encerramos essa parte e vamos para a próxima. Assim, nós vamos fazer a volta toda do nosso trabalho. Tendo fechado o nosso triângulo e feito todas as pontas, assim encerramos o nosso trabalho. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!